educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato, de tempos em tempos, revisitando alguns conceitos fundamentais, porque certas coisas se perdem lá na história do canal, certas outras coisas vão surgindo. Eu não deixo nunca de estudar, de refletir e conhecer coisas novas, então algumas coisas precisam ser revisitadas. A ideia de poesia é fundamental aqui. As pessoas sabem que este canal é um canal dedicado à poesia. Agora, há muita confusão a respeito do que seja poesia. Algumas palavras ficam muito frouxas e são aplicadas para tudo quanto é lado. Quando eu falo de poesia, eu estou falando de palavras. Existe a ideia de, ai, mas que poética essa paisagem. Sim, mas a paisagem não é poesia. Apesar de um espectador poder tirar sentimentos, e poesia não é só sentimentos, vamos só relembrar isso importante. Apesar de um observador poder tirar sentimentos de uma paisagem, a poesia exige uma coisa diferente. A poesia exige uma criação. Essa criação que está lá desde o primeiro livro totalmente dedicado ao assunto, que é a arte poética do Aristóteles. Poesia é a criação, a poiesis. Essa criação não se dá no vazio, ela se dá dentro da cultura. Eu gosto muito de um texto sobre a questão da poesia e da palavra do Mikhail Bakhtin, meu santo padroeiro. O Bakhtin, num texto de 1924, que é A Palavra na Vida e a Palavra na Arte, ele explica um pouco o conceito de enunciado e, para isso, ele usa uma história que eu já contei para muita gente e virou uma piada interna com alguns amigos. Ele descreve o que é o enunciado. É a palavra significativa, que depende de um conjunto enorme, ela está intimamente relacionada com um conjunto de acontecimentos exteriores às palavras, que dizem respeito à interação entre pessoas. E o exemplo que ele dá é duas pessoas em São Petersburgo, numa sala, sentadas em frente a uma janela. Começa a nevar, é fim de abril, e uma delas olha para a outra e fala, bem, ele faz a análise identificando que a entonação, a circunstância, o fato de estarem em São Petersburgo, o fato de ser abril, o fato de começar a nevar, em princípio, em São Petersburgo, em abril, já é primavera. Nevar significa que o inverno ainda não acabou, e o inverno na Rússia é um inverno rigoroso. Tudo isso preenche de significados essa única palavra que é o bem. Tirem-se todos esses contextos, a palavra está como diz o Drummond no poema Procura da Poesia, está em estado de dicionário. Ela só uma virtualidade, ela não é algo significante. Ela precisa daquele contexto. A palavra na poesia tem o seu contexto onde? Na própria palavra. A gente precisa de no mínimo 2 palavras para fazer poesia. Um exemplo para mim absolutamente lapidar é de um poeta de que eu não gosto muito, que é o Oswald de Andrade, mas é um poema que cai à perfeição para explicar esse conceito. É o poema Amor, que só tem uma palavra, humor. Essa combinação de 2 palavras quase iguais no que diz respeito ao extrato sonoro, muda apenas o som A e o som U. A grafia tem alguma importância para a gente, mas não é tão fundamental. Essa mudança mínima dispara uma série de associações, de interpretações, de compreensões. O amor é algo leve, humor? O amor é algo risível,
O amor é algo que não deve ser levado a sério. O amor depende das flutuações. Humor? Tudo isso fica em aberto, mas é porque temos duas palavras juntas que a gente tem condições de começar a criar tudo isso. Quanto mais palavras, mais possibilidades, mais conflitos, mais choques e quase como numa reação em cadeia, com uma fissão nuclear que, abrindo a partir de uma única coisa que se colide com outra, vão projetando-se mundos e mundos e mundos. A poesia se constrói nisso, nas palavras, nas relações, nas possibilidades de leitura e nas palavras que estão ali no texto, mas aquelas que a gente traz conosco. Não estamos 100% fora dessa exemplificação que o Bakhtin tinha dado das duas pessoas em São Petersburgo observando o tempo pela janela. A experiência de vida das duas é determinante para que aquele bem tenha algum significado, como a experiência de cultura, a experiência de vida de um leitor é fundamental para que um poema possa cada vez mais significar. A leitura de um poema nos meus 20 anos não é a mesma agora, bem passados os meus 20 anos. Várias outras palavras, várias outras imagens, vários outros enunciados, experiências foram se acumulando de maneira a enriquecer a minha possibilidade de compreensão. E é exatamente aí que funciona o intento, o intuito, a ambição desse canal. Tentar fazer com que você também possa compartilhar de algumas das minhas experiências, das minhas vivências, das minhas intuições, para ampliar a sua capacidade de descobrir, de inferir e de criar coisas e leituras novas para cada poema, para cada palavra.